boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês, último Talkenização do ano, vamos fazer uma retrospectiva de 2024 do mercado cripto e também vamos falar aí de expectativas do mercado para 2025. Para isso trouxe o cara do mercado cripto, João Razin, especialista em criptomoedas, entende tudo do mercado para a gente falar sobre esse assunto. João, obrigada por aceitar o convite, está aqui de novo com a gente. Flávia, obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que no final do ano passado, ou retrasado, a gente fez também esse bate-papo de fim de ano, né? Sim, então, sim. Prazer ser chamado por vocês sempre para falar sobre mercado. Não significa que eu não falo muita besteira. Então, bora falar sobre mercado. Foi um ano super importante. Ano que vem eu acho que vai ser um ano ainda mais importante. A gente estava esperando, né, por esse momento que o mercado começasse a dar mais frutos. E esse momento chegou e a gente está curtindo agora todo mundo junto. Que momento, né? Que ano incrível, incrível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, João, você já veio aqui, muita gente que é do mercado cripto já te conhece, mas se tem alguém que não te conhece, se apresenta aí brevemente pro pessoal te conhecer. Legal, meu nome é João Razin, eu tô no mercado desde 2017, entrei para especular mercado, como tanta gente entra, achei que eu era um gênio dos investimentos no segundo semestre de 17, porque os investimentos que eu fiz deram muito certo, até que no começo de 18 eu entendi que só tinha surfado o final de um ciclo de alta, e aí o meu portfólio derreteu miseravelmente, né, como de todo mundo que estava naquele momento no mercado, e eu fiquei estudando Bitcoin e Ether, entendi efetivamente do que esses ativos se tratavam, quais os valores que esses ativos tinham, e aí comecei a estudar muito profundamente os ativos e entendi que era muito mais do que especulação, entendi os valores do Bitcoin, que o Bitcoin é muito mais sobre liberdade, sobre descentralização, sobre possibilidade de tu tirar o dinheiro do Estado, de tu eliminar intermediários também das tuas decisões financeiras, e aí eu comecei a estudar e comecei a compartilhar com mais afinco os meus aprendizados com as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais. Então eu tô criando conteúdo desde 2017, na verdade, eu tinha um canal no Telegram na época para falar para as pessoas sobre o que eu entendia. Em 2018 eu criei um projeto chamado Criptotermos, que era um glossário cripto. Em 2019 eu cofundei um projeto educacional chamado Escola Cripto, do qual eu fui sócio até o final de 22. Começo de 23 eu recomecei no YouTube, criando conteúdos nos meus canais. E tô todos os dias às 7 da manhã, horário de Brasília, trazendo para as pessoas, né, as informações das últimas 12 horas mastigadas. Eu aproveito que eu tô 4 horas na frente do Brasil, que eu tô na Espanha, para as pessoas acordarem e poderem começar o dia delas bem informados, então através do conteúdo que eu trago no meu canal todos os dias de segunda a sexta. Então é isso, estou vivendo o mercado, gosto de olhar para tudo um pouco, não sou um especialista em nada, mas eu consigo conversar sobre praticamente quase todos os assuntos que tangenciam o Bitcoin e as criptomoedas, e é assim que eu me posiciono até aqui. Muito bom, João. Para muita gente, te digo, você é especialista sim, porque olha, desde 2017 no mercado, né? E já viveu vários ciclos do mercado, já viu muita coisa acontecer. E é legal quando a gente tem esse clique, que a gente entra no mercado, a maioria das pessoas, né, entram realmente para especular e quando começa de fato a entender por que ter Bitcoin, entender outras criptomoedas, isso é legal, uma virada de chave que às vezes demora para acontecer, né? A gente vê isso acontecendo agora com muita gente, eu acho que vai demorar ainda para acontecer com outras pessoas, mas é legal ver o mercado evoluindo e eu acho que esse ano foi um momento muito importante, né? Um momento que chamou muito a atenção para o mercado por diversos acontecimentos super importantes. Eu queria fazer uma retrospectiva com você deste ano dos fatos mais importantes que a gente viu no mercado cripto. Eu vou deixar você começar e eu vou complementando algumas coisas. Tá, eu diria que o evento mais importante desse ano foi o halving do Bitcoin, né? Então 2024 foi o ano do quarto halving do Bitcoin, né? De 210 em 210 mil blocos. Acontece um evento chamado halving que corta a emissão de Bitcoins pela metade, né? Que também é a recompensa para o minerador, né? O minerador, ele recebe como recompensa pela confirmação de um bloco as fees das transações que compõem o bloco, mais uma transação chamada transação Coinbase, que é essa transação que faz a emissão de Bitcoins, né? Então, a gente passou pelo quarto halving lá em abril, se eu não estou enganado, 20 de abril de 2024, foi o quarto halving. No bloco 840 mil a gente teve então mais um halving e a gente teve a diminuição da emissão de Bitcoin de 6,25 para 3,125 Bitcoins. E esse é um dos eventos mais importantes, na verdade, de todo o ciclo do Bitcoin, né? Talvez o evento mais importante em 4 anos, né? Que é o período pelo qual um ciclo é construído. Então a gente teve esse ano, espera, historicamente... Né? De 4 em 4 anos a gente está ali esperando esse momento acontecer. Exato, de 210 em 210 mil blocos, dá mais ou menos
4 anos, porque os blocos são confirmados mais ou menos de 10 em 10 minutos. E aí isso foi em abril. Historicamente, a gente tem o Bitcoin performando muito bem antes do halving, né? Como se fosse uma precificação pré-halving. E logo depois, um pouco antes do halving acontecer, na verdade, o Bitcoin passou por um momento de correção, que também historicamente sempre acontece. E depois o Bitcoin volta a andar a partir da eleição do Trump. Mas, em 11 de janeiro, antes do halving do Bitcoin, a gente tem um evento também que foi importante, que daí é um evento extrínseco, né? Ele não é intrínseco do Bitcoin, intrínseco é o halving, mas um evento externo, mas que foi importante, que foi a criação dos primeiros ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Dia 11 de janeiro de 24, a gente teve a aprovação de ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. E desde então, a gente tem uma demanda muito forte por Bitcoin a partir desses caras, né? Desses gestores de fundos. E uma isso demanda que começou muita gente não esperava, né, João? Assim, a gente esperava que fosse grande, mas talvez não tão grande. Não não sei, tão qual era a tua grande. expectativa em relação a isso? Você esperava que fosse Olha, esse volume, assim? não, eu não esperava que fosse ser do jeito que foi. Tanto é que o Bitcoin bateu máxima antes do halving. Historicamente, o Bitcoin bate máxima 200 dias depois do halving. Foi assim nos 4 anos anteriores, nos 3 halvings anteriores. Dessa vez a gente bateu antes do halving. Por quê? Porque a gente teve a aprovação do ETF lá em 11 de janeiro de 24. Então o Bitcoin bateu lá a máxima histórica do ciclo anterior, que tinham sido $69 mil, antes do halving. Historicamente era para ter sido em novembro agora desse ano, porque foi assim que foi nos ciclos anteriores. Então eu diria que os eventos mais importantes, o primeiro deles tá no código do Bitcoin, que é o halving do Bitcoin, que aconteceu em abril, mas do ponto de vista externo, eu acho que a aprovação dos ETFs em janeiro foi um primeiro ponto importante, e agora, mais recentemente, a eleição do Trump, né, porque foi o que confirmou o início de bull run, na minha opinião, porque a gente voltou, então, ao preço que precificou o halving, que foram os 73.500, o Bitcoin ficou quase 300 dias preso entre 73.500 e 48, logo depois que ele bateu, ele corrige, ele fica quase 300 dias assim. Quando o Trump vence a eleição, o Bitcoin vai embora e já tivemos em 24 o alcance dos $100 mil, que também é um evento importante, porque lá no ciclo passado muita gente acreditava que o Bitcoin ia bater $100 mil no ciclo anterior, né? Inclusive a gente colocou lá no Twitter os laser eyes, né? Que a gente só ia tirar quando o Bitcoin batesse os $100 mil naquele momento. Não aconteceu, eu fiquei com os meus laser eyes no Twitter todo esse tempo, e aí agora, finalmente, algumas semanas atrás, o Bitcoin bate os $100 mil, o que é um marco importante. Nesse momento tá ali próximo disso, mas é um marco importante pelo qual muita gente estava esperando. Então, diria que do ponto de vista do Bitcoin, o halving do Bitcoin, e do ponto de vista externo, a aprovação de ETF, vitória do Trump e $100 mil alcançados. Com certeza. Até porque o Trump fez uma campanha aí muito pró-cripto, né? E a gente vai ver aí o que vai acontecer realmente. A gente já tá vendo movimentações, mas a gente vai ver o que vai acontecer provavelmente ano que vem. E eu vou falar até mais sobre isso com você, porque realmente o Trump movimentou, né, o mercado esse ano. E aproveitando, já vou até fazer essa pergunta. Você acha que quando ele tomar posse, o que representa, né, a entrada dele pro mercado? Tá. Você acha que Ó, vai eu acho que de assim, preço? Não. eu acho que se vencessem os democratas, o Bitcoin ia andar também, tá? Mas eu acho que o Trump vencendo, a gente tem talvez um movimento um pouco mais exponencial e um pouco mais rápido. Porque ele fez muita propaganda, né, Flávio? Ele fez muita propaganda, ele entendeu que uma parte razoável da população americana tinha exposição a cripto. Aí ele começa a falar com essa galera, né? E o governo anterior, quer dizer, o governo atual, né, que em breve será o governo anterior, o dos democratas, é um governo muito avesso a cripto. A SEC, né, através da figura do Gary Gensler, vinha atacando as empresas e não deixando muito claro quais eram as regras do jogo. Então as empresas estavam jogando um jogo que elas não sabiam exatamente como que funcionava e cobravam da SEC que essas regras fossem divulgadas, amplamente divulgadas, e não tinham resposta. Por isso o Gary Gensler era recorrentemente indagado também por políticos norte-americanos, mas ficava nesse chove no more e não resolvia. Então o mercado estava sofrendo muito com o governo democrata. Então eu acho que a partir da posse do Trump, né, em 20 de janeiro de 25, a gente tem então a concretização, né, a consolidação de tudo aquilo que ele vinha falando. A gente já vê sinais nesse sentido. Por exemplo, agora ele fez a indicação do tal do Crypto Czar, né? O Czar Cripto, o Imperador Cripto, que é um cargo que não existia no governo americano. Ele indicou o David Sachs, que é um Bitcoiner, né, um conhecido Bitcoiner, investidor de algumas venture capitals que investem em projetos cripto, inclusive outros projetos cripto, para a presidência da SEC. Parece que será escolhido Paul Atkins, que também é um cara que está prestando consultoria a respeito de ativos digitais há bastante tempo. Dizem que ele está reticente a respeito de aceitar ou não esse cargo, em virtude da bagunça que o Gary Gensler vai estar deixando para trás
atrás. Ele disse que teria muito trabalho, mas esse é um dos principais nomes aí para assumir a SEC. A Teve o CFTC departamento, também. né? Que ele criou também. Exato, exato. Presidente da CFTC também, potencialmente uma pessoa super pró criptomoedas, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma mulher oriental, não vou lembrar o nome dela agora. Então, assim, parece que ele tá montando um board de pessoas que são a favor dessa indústria. O Elon Musk, né, que tá aí à frente de um departamento que tem nas iniciais Doge, né, parece piada, mas não é piada, chegamos nesse ponto. Não sei se o Trump sabe o que tá acontecendo. O Trump, a empresa de mídia do Trump comprando o Bakkt, se associando a Deus e o mundo. Então, assim, cara, tem muita coisa acontecendo, Flávia, que se a gente falasse 2 anos atrás, a gente ia falar que era piada, que isso não aconteceria jamais. Então, assim, será que isso tudo já tá precificado? Será que quando o Trump efetivamente assumir a Casa Branca, isso tem algum impacto no preço? Eu pessoalmente acho que essas coisas já estão sendo precificadas. E eu acho que o mercado vai andar até lá e quando chegar esse momento, ele vai continuar andando pra gente ter uma repetição do que aconteceu nos ciclos passados, né? Nos ciclos anteriores, a gente teve fim de bull market no ano seguinte ao halving. E eu acho que dessa vez vai ser absolutamente igual. Então o halving foi em 24, acho que 25 até o final de 25 mais ou menos. Entre setembro e novembro a gente tem fim de ciclo, então a gente tem aí pelo menos acho que uns 9 meses, 10 meses pra gente ainda aproveitar um mercado super abundante de liquidez e de resultados econômicos. Muitas oportunidades, né? E o mercado é feito de ciclos, a gente já viu isso acontecer outras vezes, vamos ver novamente. E eu queria falar com você de setores também que você viu que se destacaram neste ano no mercado cripto. O que a gente viu, assim, sabe, DeFi, RWA, o que você achou que se destacou muito neste ano? Depois a gente vai para o ano que vem, mas eu queria focar um pouco neste ano também. Tá, eu diria que em 24 a gente teve muito forte o ecossistema DeFi de Solana começando a dar as caras. Então, Solana, né, o próprio token Sol andou razoavelmente bem. Surgimento de aplicativos DeFi na Solana, que tem os seus TVLs hoje em números bastante razoáveis. Eu acho que foi uma narrativa que ainda vai andar e andou muito bem. Mas foi o ano das memecoins, né, Flávia? Foi o ano das memecoins, especialmente as memecoins, desde o surgimento do Pump.fan, o Pump.fan lá da Solana também. Surgiu, as pessoas começaram a criar memecoin de uma maneira muito simples, né? A criar tokens de uma maneira muito simples. E aí muita gente especulando isso. Aí teve a fala do Murad no token 2049, falando que esse ciclo seria um ciclo das memecoins, porque as memecoins, elas eram do tipo fair launch, né? Ou seja, um lançamento justo, já que não tinham as grandes VCs por trás e tal, e virou um jogo de pump and dump, que na verdade nem memecoin na minha opinião. A gente teve também em 24 muito forte o surgimento das runas, do metaprotocolo Runes no Bitcoin, que também foi excelente, também deu excelentes frutos para aqueles que estavam investidos em Ordinals desde lá de 23. Então o Runes Meta Protocol também foi muito importante. Ele é lançado no bloco 840 mil, né, que foi o bloco do halving do Bitcoin desse ano, e aí a rede ficou bastante cara, né, para ser utilizada em virtude da quantidade de gravações de etches que as pessoas estavam fazendo de runas e de transações. Inclusive, isso impactou muito, né, as taxas, Muito. né, dos mineradores. Então, quanto eles ganharam, mesmo após o halving, assim, eles ganharam Pra muito. caramba. Diminuiu a recompensa, diminuiu a transação Coinbase, mas nas transações que compõem o bloco, os mineradores ganharam muito mais. O bloco 840 mil, o minerador que minerou o bloco 840 mil, levou uma grana boa, assim, levou uma grana bastante boa. Então, assim, eu diria, em resumo, acho que o ecossistema de Solana, DeFi e memecoins em Solana, e do outro lado, metaprotocolo Runas do Bitcoin. Acho que esses foram os principais acontecimentos de 24. E é engraçado, né? Porque quando eu entrei no mercado cripto, eu falava, meu Deus do céu, memecoin, pelo amor de Deus, memecoin. E aí, lá estava eu, ano passado, comprando memecoins. E este ano também. Então, assim, cara, a gente muda, né? A gente se rende porque a gente vai aprendendo também com o mercado que a gente tá ali pra só especular, botar um dinheiro, fazer um dinheiro, tirar e comprar mais Bitcoin, e o que a gente realmente tá ali pra levar pro longo prazo, né? Que é o Exato, é porque as pessoas começaram a ver valor nisso, né? Começaram a pensar, beleza, é uma meme coin que não tem utilidade nenhuma, mas existe uma comunidade em torno daquilo. Será que essa comunidade em torno dessa meme coin, ela não tem algum valor, ela não tem algum tipo de valor, né? A vontade do ser humano de querer pertencer a um grupo, né? Será que não representa algum tipo de valor? Então a gente começou a ver algum tipo de fundamento em meme coin.
né? Mas a gente sabe que 95% desse volume é especulação pura de ativos que não possuem valor absolutamente nenhum. Muitas dessas transações executadas por bots, nem são transações verdadeiras, negociadas por pessoas de carne e osso. Então, assim, foi interessante, muita gente aproveitou disso, ganhou dinheiro e tá tudo certo. Agora, no fim desse ciclo, quer dizer, no fim de 24, do ciclo não, no fim de 24, né, porque o ano ainda não acabou, a gente viu surgir também com força a narrativa de agentes de AI, a mais recente, né? Então a gente teve Pump.fan com meme coins. Bom, primeiro tivemos DeFi de Solana, depois tivemos Pump.fan e meme coins na Solana, depois tivemos Runes Meta Protocol, depois tivemos retorno das meme coins em Solana, a partir da fala do Murad lá no Token 2049, e agora a gente está falando muito sobre o lançamento de agentes de IA, né? Então tem agentes de IA lançando, inclusive, outros agentes de IA. Isso está acontecendo principalmente na Solana e na Base, né? Na Base, que é a L2 da Coinbase na Ethereum. Então a gente está vendo tanto os agentes de IA quanto os protocolos lançadores de agente de IA chamando muita atenção nesses últimos meses de 24. Então se eu fosse resumir 24, eu diria que foi isso. Isso, e tem uma outra coisa, né, que aconteceu em 2024 que chamou muito atenção. Dólar. Dólar subiu muito esse ano. A gente viu o dólar disparar, né? Questões econômicas internas e externas contribuíram muito para essa disparada do dólar. E, bom, João, há anos eu venho falando, assim, da importância de dolarizar patrimônio, que você também estar em cripto, você está também de uma forma dolarizado. Como você vê a questão do dólar, assim? Você acha que, até falando de ano que vem, né? Já vamos passar para 2025. Você acha que a gente vai seguir vendo o dólar subindo cada vez mais? Você está morando fora do Brasil. Como é tudo isso para você, assim? E como as pessoas podem dolarizar? Quando teve aqui a última eleição no Brasil, naturalmente o real deu uma reagida, isso é natural, não é porque ganhou A ou B, isso acontece e eu vi naquele momento muita gente falando, olha, não falaram que o real ia se depreciar, que agora o real não ia valer mais nada, e aí porque o real deu uma respirada, muita gente se acomodou, né? Só que, cara, infelizmente, a gente vive num país onde a moeda ela é fraca, ela não vale nada. E a tendência dela, na minha opinião, é continuar se depreciando em comparação com moedas fortes, moedas mais fortes, como é o caso do dólar e como é o caso do euro. Então, o que a gente está vendo acontecer, na minha opinião, tá dando o esperado, entendeu? Eu não consigo entender de verdade quem achava que ia acontecer o contrário. Quem achava que o real ia se apreciar em comparação às moedas fortes. Eu nunca entendi por que isso poderia acontecer. Para mim, tá dando a lógica. E se você pensa global, se você pensa em seu patrimônio global, você tem que, na pior das hipóteses, diversificar a maneira como você está exposto aos mercados financeiros, né? Eu posso até não estar completamente dolarizado e ter alguma coisa em real, investir eventualmente em bolsa brasileira, em ativos nacionais, não tem problema nenhum, mas eu tenho que diversificar, na minha opinião. Não posso ficar completamente exposto ao real, né? É como se você estivesse com todos os ovos numa única cesta. Se essa cesta cai, meu amigo, tu fica chupando o dedo a ver navios e fica sem nada. E eu acho que é muito arriscado você estar completamente exposto ao real. Então, uma maneira de você diversificar isso hoje, você pode fazer através de cripto, por exemplo, trocando o real por stablecoin pareada ao dólar, né? Existe um risco aí estrutural dessas stablecoins. A gente viu há 2 anos atrás, aproximadamente, o USDC, que é uma das principais stablecoins, perder o PEG porque 2 bancos quebraram e eram alguns dos bancos que faziam a custódia desses dólares que davam lastro ao USDC. Aí DAI, por consequência, perdeu o PEG também, porque 50% do lastro de DAI era o USDC. Então existem esses riscos quando você está exposto a stablecoins, mas é uma maneira de você se expor a moedas fiduciárias estrangeiras sem muita burocracia. Além disso... Oi? É fácil, né? É porque eu acho que uma das questões que as pessoas não compram, não estão dolarizadas, putz, e aí, pra onde eu vou? O que eu faço, né? Então, assim, pra gente que tá no mercado, nossa, fácil, pode comprar stablecoin, pode estar dolarizado através de stablecoin. Muito simples, né? Muito simples. Muita gente não tem nem noção como faz isso, né? Exato, exato. E outra maneira é estar em ativos globais voláteis também, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do Ether. Então, eu acho que a tendência é que o real continue se depreciando em comparação com moedas fortes. Infelizmente, não falo isso com satisfação, não acho legal, mas infelizmente eu não vejo outro caminho a não ser a continuidade da depreciação da moeda fiduciária brasileira. Dito isso, você tem que pensar o seu portfólio global e tem que internacionalizar a parte dos seus investimentos, e cripto é uma maneira de fazer isso, sem dúvida nenhuma. Uma forma de proteção, né? Uma forma até assim, né? Olha o quanto o Bitcoin vem se valorizando no longo prazo. Agora, se a gente pega real,
nossa moeda fez 30 anos, né, do plano real, né, esse ano. Nossa moeda desvalorizou mais de 86%, que eu tava vendo esses tempos. Então, assim, perda do poder de compra, absurdo, né? Então, estar dolarizado é uma forma de você proteger seu patrimônio. Estar com cripto é uma forma de você proteger o seu patrimônio. E diversificar, né? Então, pô, me sinto seguro. Diversifica, e é tão fácil, né, hoje, João? Pô, a gente entrou lá atrás, né? Você entrou ainda mais lá atrás do que eu. Era tão tudo mais difícil, a gente tem informação, pô, e tudo. Então, agora é tudo tão fácil, né? Então, por que não? Né? Por que não estar em cripto? Por que não? Toda moeda fiduciária, né, moeda estatal, ela foi programada para se desvalorizar. Não tem jeito. Por quê? Porque de tempos em tempos os caras aumentam a base monetária, aumenta a quantidade de moeda, daquela moeda em circulação. É uma tendência. Eles vão aumentando aos poucos a quantidade de moedas em circulação. E o dinheiro fiduciário é uma mercadoria como qualquer outra mercadoria, e quanto mais dessa mercadoria você tem em circulação, menos ela vale. Isso a gente conhece por inflação. Só que algumas moedas depreciam mais, outras moedas depreciam menos. O real, infelizmente, é uma moeda fraca que deprecia mais. Deprecia mais do que o dólar, que também se deprecia. Inclusive, por exemplo, quando a gente pensa em Bitcoin se apreciando na comparação com o dólar, a gente pode pensar de uma outra maneira, né, Flávia? Pode ser o dólar se depreciando em comparação ao Bitcoin. Porque um Bitcoin é um Bitcoin. A gente faz a gente precifica o Bitcoin em moeda fiduciária, mas se eu tenho um Bitcoin hoje que vale $100 mil e amanhã ele vale 50 mil, eu continuo tendo um Bitcoin que agora vale menos em dólares. Então, na verdade, o que está acontecendo, talvez sobre um outro ângulo, é a moeda fiduciária se depreciando com o passar do tempo. Porque a gente pode olhar o Bitcoin se apreciando com o passar do tempo, ou a gente pode olhar sobre um outro ângulo e ver que é a moeda fiduciária que está se depreciando com o passar do tempo. Por quê? Porque a moeda fiduciária é um ativo programado para se desvalorizar, porque tu aumenta a base monetária, ela vale menos, ela vai... Ou seja, você não precisa mais, né, os políticos, eles não precisam mais confiscar o dinheiro que tu tem no banco, como aconteceu no Brasil uns 30 anos atrás, né? Que é chocante, né? Congelaram o meu dinheiro no banco. É chocante. Eu não consigo acessar mais e tal. Não precisa mais. Dá para fazer a mesma coisa de uma maneira muito mais elegante. Deixa lá o dinheiro da galera no banco, livre para eles utilizarem, debaixo do colchão, onde eles quiserem, mas eu aumento a base monetária e o dinheiro que o cara tem agora vale menos. Ao invés de comprar X, agora compra meio X. Então, é tão grave quanto, só que a população não percebe. Então, qual que é uma maneira de tu te proteger desse tipo de decisão arbitrária? É tu te expondo a ativos que te protegem da inflação. Aí a gente pode pensar em metais preciosos, a gente pode pensar em imóveis e, mais recentemente, Bitcoin, que, na minha opinião, tem características bastante singulares, né? Porque ele é um ativo de reserva de valor, mas que pode ser usado como dinheiro também. Isso não é verdade para metais nem para terreno. Tu não consegue pagar um café fácil de você transportar, né? Você pode levar também perfeitamente exato. Tu não consegue pagar um café com um pedaço do terreno, com uma grama do teu terreno, ou então com uma lasca de ouro. Mas o Bitcoin, ele te protege, né, da depreciação da moeda fiduciária, por conta de as regras a respeito do Bitcoin serem transparentes e conhecidas por todos, e tu também pode usar ele como dinheiro se tu quiser usar, entendeu? Então, é um ativo bastante singular, assim. Tem muita gente que vê como reserva estratégica, tem muita gente que vê como dinheiro, então causa um pouco de confusão, mas na verdade serve para as duas coisas, e a tendência é que ele continue se apreciando. Cada vez menos bitcoins disponíveis, cada vez mais pessoas interessadas em comprar. Então, né? Vamos lá. Estados utilizando Bitcoin, querendo colocar Bitcoin nos seus tesouros. Agora, o mais recente, mais relevante, Estados Unidos, e aí várias outras nações começando a querer fazer a mesma coisa. Por exemplo, um dos candidatos à presidência na Polônia tá falando a mesma coisa. No Brasil, teve em outro lugar também que uma candidata tá falando a mesma coisa. Agora eu não lembro que cara, vários países. Isso com relação a tesouro de nação. Além disso, tem empresas como a MicroStrategy puxando essa fila, utilizando o Bitcoin como estratégia de caixa. Agora a gente tem Amazon falando em colocar Bitcoin, a gente tem Microsoft falando em colocar Bitcoin. Então, assim, vai faltar Bitcoin. São só 21 milhões de Bitcoins, né? Hoje tem 19 milhões e 800 mais ou menos emitidos. Existem mais de 40 milhões de milionários no mundo, então nem todo milionário vai poder ter um Bitcoin inteiro. Dentro desses 21 milhões de Bitcoins, aproximadamente 2 milhões e meio já estão publicamente na mão de empresas públicas, privadas, governos, contratos inteligentes e fundos. 1 milhão desses bitcoins estão nas supostas carteiras do Satoshi Nakamoto. Então, assim, 3, 4 milhões de bitcoins aproximadamente estima-se que estejam perdidos. Então, a quantidade de bitcoins nas corretoras em mínimas históricas. Ou seja, tem claramente um choque de oferta e demanda aí pelo ativo. São emitidos hoje 3.150 bitcoins por semana e estão sendo comprados só por fundos de investimento mais de 20 mil bitcoins por semana também. Então, assim, o choque de oferta e demanda ele é claro e esse é o motivo pelo qual o preço está subindo tanto.
E esse é o motivo pra gente guardar Bitcoin na nossa carteira. Exato. Não ficar especulando. Guarda. Tenham paciência. Só guarda. E como é importante estudar, né? Pra realmente entender o porquê guardar, não ficar especulando. Agora, João, falando de 2025, o que a gente pode esperar para 2025? Que o bull market continue, que a gente veja aí as altcoins bombando. Você acha que já estamos numa alt season? O que você espera realmente para o ano que vem? Por hora, estamos, na minha opinião, em bull market desde que o Bitcoin bateu o fundo em 15.400. Ali entramos em bull market, tá? Que é o período, o começo do bull market é do fundo até o halving do Bitcoin, que é o que a gente chama de período de acumulação. Do halving do Bitcoin até a máxima histórica é o que a gente chama de bull run, corrida de touros. E eu acho que a gente já está em bull run e muito próximos de alt season. O que é alt season? Segundo muitos, é aquele momento em que 75% das altcoins entre as 50 maiores capitalizações de mercado, 75% dessas estão performando mais do que o Bitcoin no time frame de 90 dias. Isso é o que muitos caracterizam como alt season. Eu tenho uma maneira mais simples de explicar alt season, porque em bull run a gente tem liquidez pivotando de narrativa para narrativa. É aquele momento em que agora está subindo o ecossistema de Solana, depois está subindo runas, depois está subindo financeiras primitivas da Ethereum, depois está subindo isso e aquilo e tal, liquidez pivotando de um ponto para outro. Isso é início de bull run. Alt season é um momento, na minha opinião, em que tudo começa a subir. Inclusive percentualmente mais do que o Bitcoin. O Bitcoin tá subindo, mas as altcoins, as narrativas estão todas subindo percentualmente mais e o Bitcoin vai perdendo dominância. A dominância do Bitcoin tá caindo, apesar de o preço dele tá subindo, porque as altcoins, em sua grande maioria, estão subindo mais do que o próprio Bitcoin percentualmente falando. Eu acho que a gente tá na iminência de uma alt season, eu diria. Entre o sim e o não. Eu acho que já começou esse movimento, mas nesse momento a gente ainda vê a liquidez pivotando de um lado pro outro. No ciclo passado, foi entre Natal e Réveillon de 2020, que é o que a gente compara nesse ciclo com 2024, que a alt season efetivamente começou. Entre Natal e Réveillon, vejam que loucura. E aí o ano de 21, lá no ciclo passado, foi uma ganância sem tamanho, assim, né? Tudo andando, todo mundo lindo, rico, né? Você acorda ficando todo rico do feliz. dia pra noite. Eu acho que 25 vai ser como 21. Então eu acho que a gente tá prestes a entrar naquele ano em que vai todo mundo ficar muito louco da vida, feliz da vida, virtualmente muito rico. Agora, não adianta nada ter um baita lucro virtual e não realizar nada. Então a gente vai ver muita gente ganhando, eu acho, tá? Isso aqui é achismo, tá? Feliz que tá ganhando e depois triste que tá perdendo porque não fez nada. Então eu acho que vai ser um ano de muita ganância e medo, porque eu acho que muita gente vai ganhar muito dinheiro, né? Vai ter um lucro virtual enorme. Algumas pessoas, poucas pessoas vão saber realizar e vão efetivamente ganhar dinheiro no ciclo, mas a maioria das pessoas vão ficar tão gananciosas que em algum momento o mercado vai virar e quando virar é uma porrada para baixo. Aí o cara vai se falar assim, deixa só esperar voltar mais 5% que eu vendo. Mas aí não volta mais 5, cai mais 20. Quando o cara vê, os preços já estão abaixo do preço dele de compra, ele não sai mais. Então esse ano que está por vir é o ano da loucura. Loucura, loucura. É o ano da loucura, loucura, loucura. Então, assim, é um ano maravilhoso, cheio de oportunidade, mas que tem gente que vai botar os pés pelas mãos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O pessoal vai começar a dizer que dessa vez é diferente, que é super ciclo, porque vai estar todo mundo muito ganancioso, vai ter muita gente vai ter ganhado muito dinheiro, e vai ser um Deus nos acuda. Vai ser a hora de tentar se segurar com o pé no chão e fazer um esforço enorme para botar a razão no comando e não deixar a emoção tomar conta. Quem se deixar levar pela emoção vai se lascar. E que estratégia, falando nisso, né? Aproveitando que você falou, tem que saber a hora de sair. Qual é a sua estratégia? O que você usa? Nesse ponto eu entro, sei lá, agora, a gente não começou na alt season ainda. Então, assim, esse ponto é um ponto interessante para você entrar em algumas altcoins. E quando você considera sair, eu atingi tanto, você coloca uma meta de lucro, tantos por cento eu saio. O que você faz? Como que você faz essa definição? Quando entrar e quando sair? Tá, eu não tenho meta de preço para absolutamente nada, tá? A minha meta é tempo. Ou seja, o que me norteia é ciclo. O melhor momento para entrar era quando tava todo mundo com medo. Aquele era o melhor momento pra entrar. Graças a Deus eu estava entrando. Pra quem não entrou... Oi? Quando ninguém quer. Esse é o momento. Exato, quando ninguém quer. Sabe aquele meme do Bitcoin lá, $15 mil, um carinha numa vendinha e não tem ninguém querendo comprar e o Bitcoin é $100 mil, tem uma fila? Então, eu sou o cara que comprou lá quando ninguém queria. Então, o melhor momento pra entrar já passou. Significa que não dá pra entrar mais, que a oportunidade já foi? Não, ainda dá. Mas o risco já é outro, completamente diferente. Então, o melhor momento para comprar era 1 ano e meio atrás. Dá para comprar ainda, mas agora tem que tomar mais cuidado. O que manda para mim, Flávia? Ciclo. Historicamente,
historicamente, a gente vai entrar naquela fase mais gananciosa. No ciclo passado, a gente teve, no final de 20, o início do DeFi Summer, lembra? Que os protocolos de DeFi da Ethereum começaram a bombar, e o farming, aquela coisa toda. Esses ativos andaram muito entre final de 20 e abril, maio de 21. Foi o caso de Maker, de Aave, de Link, de Uni. Todos esses tokens bateram máxima em maio de 21. Não foi no final do ano. Porque essa narrativa andou, aí essa liquidez pivota para outras narrativas, aí outra narrativa anda. No ciclo passado foram games, depois andou games, no final a gente teve Dog Season, que não era meme season, eram todas moedas de cachorro, teve Dog Season e tal. No começo de 22 ainda andaram NFTs, o bull market já tinha acabado. Então, o que eu pretendo fazer? Eu tenho um portfólio montado para todas as narrativas que eu acho que podem andar. Tem Bitcoin, tem Ether, tem principais financeiras primitivas, tem principais infraestruturas, tem os principais tokens das principais narrativas, tem um pouco para especulação e tudo mais, tem tudo isso. Então, digamos que daqui até o final do ano e o começo de 25, andou a narrativa A. Se essa narrativa andar consistentemente durante 3, 4 meses, os ativos dessa narrativa fizerem, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 vezes, eu saio deles antes de abril e maio, e essa liquidez eu pivoto para as narrativas que ainda não andaram para a segunda parte do ciclo. Então, eu tô olhando hoje para tentar entender quando que o ciclo acaba, o Total 3. Total 3 é a capitalização de mercado, exceto excluindo a capitalização de Bitcoin e Ether. Por quê? Eu sempre me norteei pelo gráfico do Bitcoin. Só que como teve ETF de Bitcoin esse ano, e o de Ether também, isso pode desconfigurar um pouco a leitura de fim de ciclo. Então eu estou usando o Total 3, que é a capitalização de tudo, exceto Bitcoin e Ether, para tentar entender quando que o ciclo acaba. No ciclo anterior, foram 3 anos e 40 dias pro Total 3 bater a máxima histórica lá de 17. Bateu em 21, 3 anos e 40 dias depois. Eu projetei isso para frente, e a máxima histórica do Total 3, então, era para ser alcançada no final de dezembro desse ano. Então daqui a gente tá bom, por volta do dia 27 de dezembro. Tá? 25, 27 de dezembro. Entre Natal e Réveillon. O Total 3 já tocou na máxima, tá perfeitamente como nos ciclos anteriores. Dali pra frente eu projeto 9 meses pra fim de ciclo. Por quê? Porque no ciclo passado foi assim, quando o Total 3 bateu máxima histórica, 9 meses depois a gente teve fim de ciclo, que foi lá em novembro de 21. Então eu tô projetando hoje fim de ciclo entre setembro e novembro de 25. Então eu não tenho alvo de preço para absolutamente nada. Eu tenho essa tese de que a liquidez vai atingir algumas narrativas primeiro, depois vai pivotar de algumas narrativas para outras narrativas, e eu vou me movimentando na medida que o ciclo vai andando assim. Então eu não tenho alvo de preço para nada, o meu alvo é tempo. Então antes de setembro ali, provavelmente eu tô desmontando toda a minha posição no que não é Bitcoin. Bitcoin eu seguro, aceitando o drawdown que vier, porque eu não gosto de especular Bitcoin, mas todos os outros ativos eu passo nos cobres, parte vira Bitcoin, outra parte vira stablecoin, já para me preparar para ter caixa para um próximo ciclo para entrar no fundo de um próximo ciclo de baixa. E é isso. Tá ganhando? Ótimo, tira teu lucro ali e deixa o outro ganhar também. Vamos ser todo mundo feliz. Não dá pra ficar, ai meu Deus, vou ganhar mais, vai subir, vai. Lascou. Vai chegar a hora que o mercado vira e as pessoas realmente. Ganância demais vai te lascar. Então, putz, já andou bem, atingiu os meus objetivos. Segue a tua programação, entendeu? Seguir a tua programação é super importante. E o que você tá apostando aí pro ano que vem? Criptomoedas? Que tipos de criptomoedas? É mais voltado para RWA, inteligência artificial? O que você tá apostando? Pode falar até criptos aqui, óbvio, não é recomendação de investimento, gente, mas enfim, o que você tá olhando? Tá, olha, eu acho que todo mundo tem que ter no portfólio Bitcoin e Ether. Ah, mas o Bitcoin e o Ether não vão fazer muitas vezes, então não quero ter. Não, acho que tem que ter. Sim. Até porque a gente tem ETF dos dois ativos, pelo menos até o presente momento, e a gente pode ter uma entrada de liquidez nesses dois ativos que as pessoas não estão esperando. Eu falei numa live que a gente fez que eu não vou ficar surpreso se o Bitcoin ultrapassar lá os 200, 300 mil dólares. Tá todo mundo esperando. É muito safe falar 120, 140, 150. Bem safe falar isso, mas eu não vou ficar completamente surpreso se o Bitcoin andar razoavelmente mais, fizer o dobro disso. Vale pro Ether também, né? Bastante safe tu falar em Ether a 8 mil, a 10 mil dólares, mas eu não vou ficar surpreso se o Ether fizer 15, 20 mil dólares. Por quê? Porque também tem ETF de Ether. O dinheiro do institucional tem esses dois ativos para entrar hoje via fundos negociados em bolsa. E esses caras ainda nem entraram direito. O ETF de Bitcoin, que o Bitcoin tá muito caro, você não acha que o dinheiro migra para o ETF de Ether, já que é outra opção? Né? Eu acho que o investidor qualificado, Flávia, ele vai investir no mercado blockchain, no mercado de cripto e blockchain. Então eu acho que ele vai se expor aos dois. Eu tava lendo uma carta do Matt Hogan lá, que é o CIO da Bitwise, e ele disse que quem lá antes da bolha das .com, quem investiu em uma empresa ou outra se deu muito mal. Quem ganhou dinheiro no ciclo
antes da bolha das .com, foram aqueles que apostaram na internet. Ou seja, que o cara, tinha 10 empresas lá, ele apostou nessas empresas. Ele não tentou encontrar o cavalo vencedor. E eu acho que o investidor hoje, ele tá com essa cabeça. Ele não vai deixar só em Bitcoin nem só em Ether, ele vai estar nos dois. E se surgir um ETF daqui a pouco de um outro ativo, ele vai botar também, para ele apostar no mercado. Então eu acho que tem que ter Bitcoin e Ether, que eu acho que eles podem andar muito mais do que as pessoas acreditam. Eu acho que tem que ter as principais narrativas, as principais financeiras primitivas, por exemplo, Lido. Lido é infraestrutura. Aave, Maker, Uni são as principais financeiras primitivas. Tem que ter as principais infraestruturas, como por exemplo Lido. Lido e Link também é uma infraestrutura super importante. Lido, Link, infraestrutura, financeiras primitivas. Aave, Uni, Maker, por exemplo. Tu tem que ter talvez uma exposição ao ecossistema DeFi de Solana, que está florescendo muito bem. O David Sachs, que é o CryptoKizar, é um bag holder de Solana. Então, assim, aí tu começa a, se esse cara é um bag holder de Solana e eu quero um beta no token Sol, o ecossistema de Sol é um bom beta para esse ativo, já que Sol já tem uma capitalização grande. Eu acho que tem que ter exposição aos principais ativos, das principais narrativas. Quais eu acho que são as principais narrativas? Jogos, Web3, RWA, derivativos, que mais? Runes, eu acho que é uma narrativa muito forte. E eu acho que tem que ter um pouco de espaço para especulação também, para aquelas coisas de baixíssima capitalização de mercado, altíssimo risco, mas que se andarem podem fazer muitas vezes. Então eu acho que se tu tens um portfólio bem equilibrado assim, tu vai ter um bom resultado. O que eu sinto do meu portfólio que tá montado assim, é que todo dia ele anda um pouquinho. O meu portfólio não faz 100% em 3 dias. Não faz. Mas ele anda todo dia um pouquinho. A gente tava fazendo uma conta lá na comunidade, há 2 semanas atrás, a gente perguntou pro chat GPT, o que acontece se eu tiver um portfólio de $10 mil que anda 1% todo dia durante 180 dias? 6 meses. Resposta do chat GPT, a conta dele, né, porque tem juros compostos aí, $10 mil viram aproximadamente $60 mil. A gente tá falando de 6 vezes. 6 vezes, se o teu portfólio fizer 1% ao dia durante 180 dias. Claro que nenhum portfólio vai fazer 1% todo dia, mas claro, é uma brincadeira, né? Tem dia que vai andar um pouco para trás, tem dia que vai andar um pouco mais para frente, mas se tu andar na média um pouquinho, todo dia, tu vai ter um bom resultado pro ciclo. E eu acho que tu ter o portfólio montado para todas essas narrativas é uma excelente ideia. RWA é uma das principais, né? O mercado endereçável de RWA, né? Commodity, crédito privado, título americano, equity, stablecoin, é um mercado endereçável de centenas de trilhões de dólares, que hoje tem só algumas dezenas de bilhões tokenizados. Então é uma narrativa que tem muito para crescer, então sem dúvida nenhuma é uma para estar no portfólio. Vai crescer muito, muito. Faz muito sentido, né? Para quem é de fora. Sim. Olhar para RWA. Queria que você deixasse dicas agora pra gente ir para a última pergunta, na verdade. Tem muita gente entrando, a gente sabe todos os ciclos, momento de alta. A gente queria que a galera entrasse no momento que ninguém tá olhando pro Bitcoin, que começasse a construir ali um portfólio, uma carteira de investimento, mas a gente sabe, infelizmente, não é a realidade. Não é a realidade. É a realidade de quem tá há bastante tempo no mercado. Mas para quem tá entrando agora, mesmo sendo um momento de alta, dicas pra pessoa, assim, cuidados, né? Como começar, o que olhar, o que fazer. Tô entrando agora, meu Deus, o Bitcoin já subiu pra caramba. Como você faria nesse momento? Olha, eu acho que pra quem tá chegando agora, pode parecer clichê, mas não é. É o que tem de mais seguro a se fazer, é entender Bitcoin. Vai entender minimamente, e não é entender o Bitcoin em toda a sua complexidade, porque o Bitcoin é super complexo, mas entender por que o Bitcoin faz sentido, né? Entender o Bitcoin além do preço, quais são os valores do Bitcoin. Eu acho que esse é um primeiro passo. Segundo passo, entender o que são blockchains de contratos inteligentes, que é onde surgem os dApps, né? O que é um contrato inteligente? Entender o conceito de vending machine, né? E o poder que isso tem para você desintermediar todo tipo de transação, todo tipo de operação. Entender o Bitcoin, entender o blockchain de contratos inteligentes, aí eu sugiro começar pela Ethereum. Eu acho que é super importante as pessoas estudarem minimamente sobre autocustódia, entenderem que quando criam uma carteira, as pessoas, então, aquela carteira gera uma seed. O que é uma seed? Aquela sequência de palavras. Como que eu faço a custódia dessa seed? E aí, feito isso, Flávia, começar a transacionar valores pequenos. Abre conta numa corretora, deposita um pouquinho de real, aí com esse real tu compra na corretora um ativo, o Bitcoin, aí tu saca o Bitcoin para uma carteira que tu criou, onde tu tens a tua seed, devolve para a corretora, troca na corretora por Ether, aí saca para uma carteira EVM, para uma carteira de Ethereum, e aí conecta essa carteira numa Uniswap e troca o Ether, por exemplo, por um outro ativo, utilizando a carteira. Isso por si só é uma quebra gigantesca de paradigma. Depois que a pessoa entendeu isso, cara, e acreditem, não é complicado. Não é complexo, é simples. Só tem que botar a mão na massa, deixar de ter medo, experimentar. Abre a conta na corretora, manda lá um pixinho.
experimenta, faz uma transação, cria a carteira. A gente chama isso de learning money, né? O dinheiro do aprendizado. Perdeu esse dinheiro no processo, tá tudo certo, é um dinheiro pequeno. Pra tu aprender, eu vou sacar da corretora e vou mandar pra minha wallet, pra minha MetaMask. Onde que eu pego o endereço da MetaMask pra poder fazer o saque? Quando eu pedir o saque, ele vai me perguntar pra onde eu quero mandar e quanto que eu quero tirar. Tu vai pegar o endereço, tu vai botar lá, tu vai ver chegar do outro lado. Isso tem um valor enorme. E as pessoas, na minha opinião, têm que começar por aí. Passou por essa etapa, aí pode olhar para outras coisas. Mas eu não olharia para outras coisas antes de fazer esse beabá. É fazer o básico no começo e estudar, né? Eu acho que quando a gente estuda, a gente investe melhor. Então, pô, tá entrando agora, tá estudando, tá? Entendeu por que ter Bitcoin? No momento de queda, você não se desespera, né? Agora você entrou agora, caiu, você não estudou o negócio e vai falar, meu Deus do céu, caiu ali 10%, já era, me lasquei. Então aprenda, estude e aprenda realmente antes de tirar também para uma carteira. Vai fazendo esse teste, coloca uma corretora segura aí, não uma corretora que vai te fazer promessa. É aquilo, né, João, que a gente já falou 450 trilhões de vezes, mas para quem tá entrando, é sempre importante a gente alertar aí para ter cuidado. Cuidado e com calma. E a partir do momento que você tem a sua carteira cripto, você é dono do seu próprio dinheiro. E não tem coisa melhor, né? Exato, exato. A gente tá falando de investimento aqui, né? Não é brincadeira, né? Tu tá falando do dinheiro, né? Do tempo de vida que tu trocou por moeda fiduciária. Tu vai pegar essa moeda fiduciária, vai mandar pra uma corretora pra trocar isso por Bitcoin. Tu precisa tratar o teu tempo de vida com respeito. Se tu não tratar o teu tempo de vida com respeito, com responsabilidade, tu vai te lascar de verde e amarelo. Esse mercado não é um mercado que vai te deixar rico fácil. Não, não é. Se essa é a tua ideia, pula fora, porque tu provavelmente vai se lascar. Tem que respeitar dinheiro, tem que respeitar mercado. Chega do jeito certo, pianinho, testando os processos, e você vai ver que é um mercado, aí sim você vai ver que é um mercado que te oferece milhares de oportunidades o tempo todo. Não precisa entrar correndo naquele FOMO, né, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, porque esse mercado te oferece novas oportunidades a todo tempo. Então, ai meu Deus, mas um amigo meu me falou que agora as meme coins da blockchain X lá, XPTO, estão dando bom e eu quero entrar de todo jeito, eu tô com pressa. Calma, isso vai passar e vai surgir outra coisa quando tu estiver pronto. Não precisa fazer tudo correndo, tenha calma. A calma é a melhor coisa. Eu tô rindo porque na academia que eu treino, um cara chegou esses dias pra mim, um professor lá. Tal criptomoeda. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar. Eu nem lembro o nome da criptomoeda, João. Eu falei, nunca ouvi falar, mas me falaram que é boa e vai subir pra caramba. Eu falei, bom, vou dar uma estudada. Porra, pelo amor de Deus. Isso aqui. Ó, se for pra atuar assim, vai pro cassino, cara. Vai jogar roleta, mais divertido. Senão tu tá tratando o teu investimento como jogatina, como gambling, e aí o resultado pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim. É pé no chão, pé no chão. João, como que as pessoas encontram você no YouTube, né? Você comentou no começo da live que você faz live todos os dias. Então, na live não, no podcast que você faz live todos os dias. Como as pessoas te encontram? Só buscar pelo meu nome, João Azim, como tá escrito aqui. Eu não sei se vai aparecer aqui ou aqui em algum lugar. João Azim no YouTube, vocês vão encontrar o meu canal. Eu tô todos os dias às 7 da manhã, trazendo informação pra galera. Falamos eventualmente de preço, quando as pessoas perguntam, mas o foco não é esse. O foco é trazer informação pra você realmente se munir daquilo que é importante pra você poder tomar suas decisões com responsabilidade, né? Cripto te oferece milhares de oportunidades, mas também é cheio de riscos. Então a gente acaba todo dia encontrando as principais informações, né, as principais oportunidades e os principais acontecimentos negativos também, para as pessoas estarem completamente preparadas para esse mercado. João, quero te agradecer muito por ter aceitado participar dessa live de fechamento do ano. Ano que vem promete, vai ser um ano... Tá virando oficial, hein, Flávia? Tá virando oficial, hein? Tá virando oficial. Sim, todo fim de ano é comigo, hein? Já aguarda ano que vem de novo, ó. Ano que vem de novo, quem sabe aí com Bitcoin, 200 mil, alguma coisa quem assim. Sabe? Vai ser bom, vai ser bom. Vamos estar sorrindo aqui, ó. Quem sabe daí eu tô morando na Europa também. Até eu vou embora do Brasil. Tô sempre à disposição, quando vocês quiserem, é só chamar, um prazer conversar com vocês. Muito bom, João. Obrigada, pessoal. Obrigada, ótimo fim de ano para vocês. Que 2025 seja muito bom. João, que 2025 seja incrível para você e para tua família. Muito obrigada. Para todos nós. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.